Você já percebeu como algumas pessoas parecem ser felizes o tempo todo, independente das circunstâncias, dos momentos ou das dificuldades? Mas se eu te dissesse que a felicidade, ela não depende exatamente, necessariamente, do momento, da circunstância, mas sim de onde o seu foco está direcionado. Nesse vídeo, eu vou te dar algumas dicas simples, mas poderosas, para ensinar você a direcionar o seu foco para o lugar certo e assim mudar a forma que você enxerga as coisas e ter uma vida muito mais leve, mais equilibrada e mais feliz. Então fica nesse vídeo e vamos aprender como você pode usar o seu foco ao seu favor. Eu me chamo Sérgio e eu trabalho com hipnoterapia, onde eu utilizo técnicas de hipnose e terapias regressivas, como regressão de idade e regressão de vidas passadas. E se você tem curiosidade ou interesse sobre esse tipo de assunto, eu vou deixar alguns links aqui na descrição. E agora vamos ao tema desse vídeo. O que eu preciso que você entenda desse vídeo é que para onde você direciona o seu foco faz toda a diferença em como você vai se sentir. Porque o problema, ele não está, muitas vezes, no fato, na situação que ocorreu ou que está ocorrendo, mas sim em como você enxerga essa situação. Eu não quero aqui ser demagogo e dizer que isso é muito fácil, isso é muito simples. Provavelmente tem pessoas que pensam assim, isso é fácil para quem tem dinheiro, para quem tem tudo. E realmente, se a pessoa ela não tem o básico, ela não tem as necessidades básicas atendidas, é mais difícil você ver o lado positivo das coisas. Afinal de contas, você não tem o mínimo para ter uma vida digna, uma vida decente, uma vida confortável. Mas é possível que você aprenda a desenvolver isso. Por quê? Se você tem uma vida difícil, é exatamente por isso que você precisa direcionar o seu foco. Por quê? Se você tem problemas financeiros, por exemplo, se você só ficar reclamando, se você só olhar para o problema, você vai só se afundar cada vez mais. Então você precisa buscar olhar para a solução do problema. Se, por exemplo, você está no emprego ruim que ganha mal, você precisa focar não no emprego ruim, mas sim em como conseguir um emprego melhor. Se você presta algum serviço, se você vende algum produto e as vendas estão difíceis, você não deve focar no problema das vendas estarem difíceis, mas sim em como você pode alavancar as suas vendas, como você pode captar mais clientes através da internet, divulgação boca a boca, enfim, é você focar na solução e não no problema, certo? E também tem outro ponto que as pessoas acham que simplesmente por ter dinheiro a pessoa não tem problema. A pessoa que tem dinheiro, ela tem tantos problemas quanto alguém que não tem. A questão, obviamente, é que são outros tipos de problema. E uma coisa também que as pessoas às vezes não entendem, uma pessoa que tem dinheiro, ela também tem angústias, tem anseios que precisam ser resolvidos. Nós tivemos agora um exemplo recente do Whindersson Nunes, que ele foi internado numa clínica psiquiátrica, né? Eu acredito que dinheiro não é um problema para ele, mas mesmo assim ele é, teve esse tipo de problema e precisou ser internado. No caso dele, tem uma questão interessante, que ele mesmo se internou. Pelo menos foi o que eu vi nas matérias, né? E por que que isso é importante? Porque o primeiro passo é reconhecer o problema e o segundo é buscar ajuda. Ele não foi internado compulsoriamente, ninguém o obrigou, ele não foi internado à força. Porque se isso tivesse acontecido e ele não tivesse ainda reconhecido o problema, aí isso seria outro problema. Mais uma vez que ele, por conta própria, reconheceu o problema, talvez ele tenha pensado, eu já estou ruim, então antes que aconteça algo pior, eu vou aqui procurar ajuda, me internar para resolver o problema. Então isso foi bom, porque ele buscou ajuda. Outro exemplo, não tão antigo, que é o do padre Fábio de Mello, que eu imagino que também para ele dinheiro não é o problema, afinal de contas ele faz shows, vende livros, né? E tem um adendo, ele é uma pessoa que está em comunhão com Deus, é uma pessoa que tem uma proximidade com Deus. Pelo menos a gente entende isso por ele ser padre, né? Por ele ter essa vida religiosa, a gente entende, pelo menos fica subentendido, que é uma pessoa que tem ali uma proximidade com Deus e mesmo assim sofre de depressão. Então as pessoas não entendem que ter depressão, ter qualquer tipo de problema, né, mental, emocional, não está ligado necessariamente a dinheiro ou a Deus, e sim em como você interpreta a situação. Você pode muito bem ter muito dinheiro e mesmo assim só ver o lado ruim das coisas. Você pode ter um carro de luxo, mas não ter um avião.
Aí você olha para quem? Para o cara que tem um avião e você não tem. Ou seja, você vê o lado negativo das coisas. E isso é treinável. Eu falei isso tudo para que você entenda que, independente da situação que você está, é possível você treinar para olhar para a solução e não para o problema. Claro que nos exemplos que eu dei, de uma depressão, de um problema grave, de um transtorno mental, a pessoa ela não vai conseguir ver o lado positivo ou a solução porque é uma questão química da mente da pessoa. Então, nesses casos, é muito importante buscar ajuda. É muito importante resolver esse problema com a ajuda de um profissional. Porque, por mais que você se force a treinar a sua mente para ver o lado positivo, se você tiver numa condição dessa muito grave, se torna muito mais difícil você fazer isso sozinho. Então, é muito importante você buscar ajuda nessas situações, ok? E como você pode treinar isso? Como você pode treinar ver o lado positivo das coisas? Bem, uma das coisas mais importantes que você pode buscar ter é referências. Por exemplo, eu faço parte de uma ONG que se veste de palhaço e faz visita em hospitais. Cara, você vai nesses locais, você vê crianças sofrendo, né? Estão internadas, estão doentes, adultos também. E o simples fato de você colocar um pé dentro de um local desse, independente do seu papel, né? Seja como um profissional, como acompanhante de alguém doente, no meu caso, como voluntário, é muito difícil você não parar e pensar, cara, eu tô saudável, eu tô bem, então eu preciso ser grato por isso. Aí, às vezes, o cara sofre um acidente, por exemplo, que não é tão grave assim. Por exemplo, eu caí da moto, tive que passar 30 dias com o meu pé engessado, mas eu não fiquei internado, fiquei em casa. Então, será que era motivo de eu reclamar de ter sofrido um acidente? Um adendo aqui. Eu não estou querendo dizer que eu preciso ser feliz por ter sofrido um acidente. Não me interpretem mal, não interpretem dessa forma. Não é que eu deveria estar grato por ter sofrido um acidente, mas eu posso ser grato pelo acidente não ter sido tão grave. Entende? Existe uma diferença entre eu ficar remoendo, meu Deus, porque eu caí da moto, porque eu sofri esse acidente, ou eu posso pensar, cara, graças a Deus foi só isso. Eu estou bem, estou tranquilo, estou me recuperando em casa. Então, eu tenho essa referência. Eu sempre estou nesse trabalho voluntário e lá eu vendo essas coisas, eu começo a pensar, caramba, eu não tenho motivos para reclamar da vida, eu não tenho o porquê ver o lado só ruim das coisas, né? Porque eu não estou numa situação tão ruim, minha vida é tranquila, é boa. Então, eu vou focar no positivo. Então, quando você tem referências, quando você observa, você automaticamente isso, aliás, não necessariamente automaticamente, você precisa treinar isso de uma forma consciente. Você vai sim conseguir a focar no positivo, a direcionar o seu foco para o lado positivo e automaticamente para a solução do problema ao invés do problema. Outra coisa que me ajudou a lidar com isso, e pode ajudar você também, é a hipnose. Quando eu conheci a hipnose, eu não entendia muito da mente, dessas coisas, e eu tinha umas crenças meio ruins, meio que não me ajudava em nada. Eu acreditava muito que se algo era daquele jeito, era assim mesmo, que se eu não tivesse a habilidade para fazer alguma coisa, não era para mim, não dava para mim, não passava pela minha cabeça que eu poderia aprender aquilo, a desenvolver essa habilidade. Isso porque muitas pessoas aprendem, né, crescem entendendo que a realidade é de fato aquilo que a gente enxerga, mas não é. A realidade não é o que eu enxergo, é o que eu interpreto. Por exemplo, eu estou aqui gravando um vídeo para vocês. Eu sempre dou esse exemplo porque é algo que marcou muito, que fez muita diferença na minha vida. Eu nunca me imaginei estar aqui gravando vídeo, estar com a câmera aqui falando, gravando vídeos para as redes sociais. Só que depois que eu aprendi a hipnose, eu entendi que se eu quero aprender a gravar vídeos, se eu quero divulgar essa mensagem da hipnose, de ajudar as pessoas com esse conteúdo, eu posso aprender. Então, se eu quero aprender a gravar vídeos, eu só preciso desenvolver as habilidades e capacidades necessárias para que eu faça o que eu quero fazer. Então, antes era, isso não dá para mim. Eu sou uma pessoa tímida, a pessoa tímida não grava vídeos. Eu continuo sendo uma pessoa tímida, porém, hoje eu aprendi que ser tímido não quer dizer que eu não conseguiria fazer o que eu estou fazendo aqui. Então, a minha realidade, ela foi alterada, ou seja, o meu foco do problema que é
Ah, eu queria tanto fazer isso, mas eu não consigo. O meu foco é eu não consigo. Só que quando eu descobri a hipnose, eu entendi que a nossa realidade ela é moldada conforme as nossas crenças, as nossas e principalmente as nossas atitudes, né? Porque a minha atitude molda a minha realidade. Se eu digo que não sei gravar vídeos, logo é uma realidade eu não saber gravar vídeos. Mas se eu penso, eu ainda não sei gravar vídeos, mas eu tenho atitudes que me façam aprender a gravar vídeos, logo a minha realidade é de que eu vou conseguir gravar vídeos e eu consigo. Logo, obviamente eu estou aqui é porque eu consigo. Então, antes eu só focava no problema, eu não consigo. Hoje eu foco no dar certo, só preciso aprender as habilidades e capacidades necessárias. Então, para você aprender a direcionar o seu foco, você precisa ter referências, como o exemplo que eu dei foi da ONG, mas você não precisa ser voluntário em hospitais para ver é, os problemas e valorizar a sua vida. Você pode simplesmente observar o seu meio. E o segundo ponto é entender que a sua realidade ela não é fixa, ela é moldada. Você pode sim moldar a sua realidade. No meu caso, foi através da hipnose. Você também pode aprender isso através da hipnose, porque a hipnose ela é livre, né? Qualquer um pode aprender, pode se interessar, estudar, enfim. Essas foram as formas que me ajudaram a entender isso, que eu posso direcionar o meu foco para um lado ou para o outro. Só depende de mim, das minhas atitudes. E uma das coisas que mais mata, né, de focar no problema é reclamar. Tem pessoas que vivem reclamando, que reclamam demais, que reclamam de tudo. Você deve conhecer alguém que é desse tipo. Se não for você, né? Se for você, eu espero que você que esteja assistindo esse filme, que reclama de tudo, reflita um pouquinho sobre isso e procure reclamar um pouco menos. Porque, cara, reclamar é um veneno. E assim, eu não estou dizendo aqui que ninguém pode reclamar de nada, porque realmente tem pessoas que têm uma certa dificuldade e é natural você se indignar com as coisas, você reclamar. Digamos que reclamar, ok, qual é o problema? É tornar isso um hábito, um vício, de reclamar de tudo a todo momento e nunca procurar uma solução. Você pode sim até reclamar de um problema, porém, logo em seguida, buscar uma solução e não ficar preso à reclamação. Porque, como eu falei, reclamar de tudo, só ver o lado negativo das coisas é um veneno que nós precisamos nos libertar. Porque o resultado disso, no final das contas, é quanto mais eu olho para o problema, mais problema eu vejo. Porém, quanto mais eu olho para uma solução, mais solução eu vejo. É simples assim. É simples de entender, de executar para algumas pessoas não é tão simples, mas é perfeitamente possível que todos coloquem isso em prática. E eu vou te explicar agora de uma forma simples como você pode fazer isso. Quando você se deparar com algum problema, quando você se vê numa situação da qual precisa ser resolvida, você não vai ficar se lamentando, você não vai ficar pensando, oh meu Deus, por que isso aconteceu comigo, mas logo comigo, eu não mereço isso. Eu sei que é inevitável em alguns momentos, em algumas circunstâncias, se questionar isso. Isso é natural do ser humano. Mais uma vez, o problema é você só olhar para isso, ficar, meu Deus, por que isso e agora? E só se lamentar. Mais uma vez, tudo bem você, no primeiro momento, se lamentar, ver o problema e tudo. Porém, você precisa, assim que possível, o mais rápido possível, pensar em como resolver. Em, beleza, isso aconteceu, não posso fazer nada, acontece, como é que eu resolvo? E se forçar a olhar na solução, pelo menos na possível solução, nas formas que você teria de resolver esse problema. Então, a primeira dica é: não fique se martirizando, não fique remoendo, se lamentando e se questionando o porquê que algo aconteceu com você. E sim em como você pode resolver aquilo que aconteceu com você. Entendeu? É bem simples. Ao invés de ficar só reclamando e se lamentando do ocorrido, para e busca resolver o problema. Isso vai te trazer um alívio muito grande, porque você vai focar na solução deste problema. E isso vai virando um hábito e você vai perceber que você vai fazer isso de forma automática. No começo é realmente difícil porque você vai se forçar a isso, mas com o tempo isso pode não. Se você repetir isso, isso vai se tornar um hábito e você vai perceber que as coisas vão acontecer de forma muito mais natural. O seu foco
ser direcionado para uma solução. Outra dica muito útil para você focar na solução e não no problema é pensar o que alguém que você admira faria no seu lugar. Por exemplo, se você admira grandes pensadores, Aristóteles, Platão, Sócrates, ou mesmo Jesus Cristo, se você é uma pessoa religiosa, né? Ou talvez, se os seus pais são referências de sabedoria, de resolução de problemas, você pode pensar assim: o que o meu pai, ou a minha mãe, ou Jesus Cristo, não sei, vai depender de quem é referência para você, faria nesse lugar. Então você vai, como se você desse um passo para trás, olhasse o problema um pouco mais de longe e por uma outra perspectiva, né? O que essa pessoa faria no meu lugar? Isso vai te ajudar a ver a solução e não o problema. Por quê? Como você está dentro do problema, o problema é seu. Você precisa se forçar a olhar a solução no começo. Depois vai vir uma coisa mais natural. Se você dá um passo para trás e olha esse problema pela perspectiva de outra pessoa, esse problema não é dessa pessoa. Então, digamos que seja mais simples encontrar uma solução. Essa é uma outra dica que você pode fazer quando se deparar com uma situação difícil, que precise de uma solução e você só está vendo o problema, certo? Essa dica é bem legal. Eu, particularmente, uso muito ela. Outra dica que eu sempre dou nos meus vídeos é pratique a gratidão. Ser grato faz toda a diferença. Então você praticar a gratidão vai fazer com que você seja mais grato pelas coisas. Por quê? O nosso cérebro é tipo um radar, uma esponja, digamos assim, para absorver coisas ruins, coisas negativas. E nós precisamos nos policiar e inicialmente nos forçar a ter um hábito a ser mais gratos. E para isso você pode fazer um exercício muito simples, que é escrever 3 coisas que você é grato durante o dia. Ou seja, no final do dia você vai pegar um caderninho e vai anotar: hoje eu sou grato por isso que aconteceu, e por isso e por isso. E você faz um breve texto sobre o porquê que você é grato por aquilo. Porque isso vai te ajudar a olhar para as coisas boas que aconteceram e não pelas coisas ruins. Se você se deixar levar no automático, você só vai pensar assim: oh meu Deus, hoje eu atrasei para chegar no trabalho, hoje eu fui tomar café, já tinha acabado. Ou você vai ver as pequenas coisas que foram negativas no seu dia e não vai ver as coisas positivas. Por exemplo, você terminou uma tarefa que estava atrasada há muito tempo, ou você ajudou uma pessoa que estava precisando de ajuda. Enfim, são pequenas coisas que normalmente nós não valorizamos. E quando você anota, quando você escreve isso, a gente foca nesse positivo, certo? Eu espero que esse vídeo tenha sido útil, que tenha te ajudado de alguma forma. Se você imagina que alguém poderia se beneficiar desse conteúdo, aproveita e compartilha esse vídeo com essa pessoa, coloca nos seus grupos do WhatsApp. E não esquece, curte esse vídeo, se inscreve no canal para não perder mais conteúdos como esse. Um grande abraço e até mais.